Olá, para quem não me conhece, meu nome é Enzo, sou filho da professora Adriana que está por trás das câmeras, e hoje vai ser um vídeo um pouco diferente, sem muitas gracinhas ou risos. Vai ser um vídeo sobre um autor, H.P. Lovecraft, e toda a sua obra. Por isso mesmo, o homem-peixe que está disfarçado de mim, roda a vinheta. Olá. H.P. Lovecraft, Howard Phillips Lovecraft, norte-americano, nasceu em Providence, Rhode Island, e morreu lá mesmo em um hospital. Morreu de câncer coloretal. Teve uma vida mais ou menos curta, nasceu em 1890 e morreu em 1937. Não sofreu muito com os horrores da Segunda Guerra Mundial, mas ele tinha uma doença rara que era a poiquilotermia. Poiquilotérmicos são animais de sangue frio. Poiquilotermia é que ele tinha uma pele muito fria ao toque. E ele foi um autor que teve uma vida muito trágica. O pai dele, Winfield Scott Lovecraft, ele era um caixeiro viajante. E ele, a partir de um certo momento, começou a ter alucinações e foi internado em um sanatório em Providence, onde lá ele morreu. A partir desse momento, o jovem Howard foi criado pela sua mãe, Sarah Susan Phillips, e pelo seu avô, Whipple Van Buren Phillips, que ele era dono de uma vasta propriedade. Era uma família muito rica. O, o senhor Whipple, ele virou a figura paterna para o jovem Howard. E ele também foi a pessoa que inspirou o Howard a começar a ler, principalmente os clássicos e obras de literatura inglesa. Os clássicos, no caso, Metamorfoses do Ovídio, que a gente já teve em um vídeo no canal, e As Mil e Uma Noites, entre vários outros livros. Mas nem tudo são flores, porque eu já disse no começo do vídeo que a vida dele foi muito difícil. A partir dos anos 1900, os negócios de Whipple começaram a sofrer uma grande crise financeira. Muitos de seus empreendimentos faliram e o próprio Whipple morreu de derrame em 1904, logo depois que seu maior empreendimento faliu. A partir desse momento, toda a riqueza da família começou a se esvair, até que chegou o ponto em que a mãe do Lovecraft teve que pegar o filho e levar ele para um duplex, que é relativamente pequeno lá na mesma cidade de Providence. E o jovem Lovecraft vivia sendo acometido por doenças episódicas estranhas, como muita dor de cabeça e alguns problemas que possivelmente são relacionados à poiquilotermia ou não. E isso começou desde 1904, quando ele ainda estava na escola. Foi mais ou menos por esse ano que ele começou a escrever alguns de seus contos mais iniciais. Em 1914, Lovecraft, já formado da escola, começou a trabalhar como jornalista amador. Em 1924, ele se casou com Sonia Green e se mudou para Nova York. E logo depois eles tiveram uma falência e outra crise financeira. E 2 anos depois, ele retornou para Providence, onde ficou até morrer, sozinho, porque sua esposa tinha ido para outro lugar. Foram muitos problemas que encadearam um com o outro. E durante todo esse período, ele ficou escrevendo. Os seus primeiros contos ele escreveu no ano de 1908,
que entre eles está um dos seus contos mais famosos, O Alquimista, que infelizmente não está nesse livrinho, porque esse livrinho aqui são dos contos mais famosos de verdade. E... não está nesse livrinho. Mas suas inspirações principais foram o Edgar Allan Poe para uma de suas publicações, que se chama The Tomb. E no mesmo ano que ele publicou The Tomb, em 1917, ele publicou também o conto Dagon, que aí começou a realmente ele se tornar o que era o pai do gênero de horror cósmico. A maior parte de suas publicações foram publicadas na revista Weird Tales, mas muitas outras também foram publicadas em outras revistas. Ele publicou um total de 112, quer dizer, escreveu um total de 112 contos, 6 dos quais possivelmente nunca foram publicados, porque a gente não tem registro deles realmente entrando em nenhuma revista, então eles são considerados inexistentes, e um deles foi perdido. Não sabemos onde ele está. E as coisas que relacionam, uma coisa que realmente é intrigante do Lovecraft é que ele tanto é possivelmente o autor mais conhecido e desconhecido do mundo. Porque a gente conhece muitas das coisas que derivam do Lovecraft, mas muitas vezes não conhecemos o próprio Lovecraft. Ele tem um bestiário enorme de seus contos que foi feito depois que toda a sua obra foi conhecida como The Cthulhu Mythos, os mitos do Cthulhu. Os nomes que eu vou citar aqui, eles não têm uma pronúncia correta, são só nomes esquisitos, que é isso que, segundo Lovecraft, é o que nós como humanos conseguimos entender. Em seu bestiário, que foi feito depois, nós temos 4 tipos de ser. As raças serventes, criadas por essas criaturas cósmicas, que incluem o Deep One, os profundos, que são homens peixe metamórficos. Tem as raças independentes, que se tornam servos desses seres, que incluem nós, um monte de cultos relacionados ao Cthulhu ou coisa parecida. Os grandes antigos, o próprio Cthulhu, e o Dagon, que foi sobre a primeira publicação sobre esse tipo de assunto, em 1917, e os deuses exteriores, que ele se refere como Alter Gods. Como exemplos, nós temos Azathoth, Nyarlathotep e Shub-Niggurath. Esse último, Shub-Niggurath, ele também é possivelmente a origem do vilão do Conan, que aparece muitas vezes na Marvel também, Shumagorath. Os nomes são muito parecidos e são 2 criaturas cósmicas horríveis. Agora, as relações que realmente aparecem que puxam coisas sobre isso que muitas vezes a gente não conhece. É uma situação bem parecida com o que a minha mãe falou no vídeo das metamorfoses do Ovídio, como, por exemplo, o conto a peça de teatro do Shakespeare, Romeu e Julieta, que é basicamente uma releitura de Piramuitisbe, Piramuitisbe. que as obras do Howard Phillips Lovecraft foram feitas muitas releituras. Por exemplo, Alien, o Oitavo Passageiro, de 1979. Aqueles alienígenas xenomorfos que a gente simplesmente não consegue compreendê-los direito, eles são muito baseados nisso. A Coisa, o alienígena do filme The Thing, de 1982, também é um outro exemplo que toda a trama parece muito um conto do Lovecraft. Os tiranídeos, que são uma das criaturas que aparecem em Warhammer 40.000, um universo que eu gosto bastante, tem muito esse conceito de horror cósmico e misterioso que você não consegue entender.
No RPG Dungeons and Dragons e em muitos outros, nós também temos releituras, principalmente com um monstro chamado Aboleth, que tá aqui a foto, mas muitos outros monstros como o Chu e a Dark Mantle também aparecem como sem puxar muita coisa do Lovecraft. Mas nós temos também autores, como o próprio Stephen King, que boa parte de sua obra foi baseada no Lovecraft, principalmente o Nevoeiro. Essa questão do nevoeiro misterioso que aparece, se começa a englobar e matar todas as pessoas, e você não sabe de onde ele vem, como ele funciona, por que ele existe, tudo isso foi baseado no Lovecraft. Tem filme, filha. Depois a gente põe a capinha. Sim, tem filme. Eu tinha olhado e esse filme é bem antigo também, de doi... bem antigo não, é de 2007, eu acho. Tá aqui na legenda. E também nós temos músicas que foram baseadas nos contos do Lovecraft, incluindo músicas. A primeira música dessa que foi baseada no Lovecraft veio da banda Black Sabbath, que se chama Behind the Wall of Sleep, que é o nome de um conto do Lovecraft. E outra é a música instrumental do Metallica, The Call of Cthulhu. Literalmente, o conto mais famoso do Lovecraft. E uma das coisas mais que a gente tem de herança do Lovecraft, mas muita gente realmente se confunde como uma coisa real, mesmo meu pai uma vez se confundiu e eu descobri isso anos e anos depois, é sobre o Necronomicon, que é esse livro místico que foi escrito muito antes de Cristo, isso na Arábia por um louco, e tinha muitas, muitos rituais mágicos para invocar criaturas que você não consegue compreender. Isso é um conto do Lovecraft. Lovecraft que criou isso. Em 1927, ele fez a História do Necronomicon, publicada na revista Weird Tales. E apenas em umas cartas que ele mandou para algumas de suas correspondências, ele realmente fala: o Necronomicon foi fruto da minha imaginação. Esse vídeo ficou meio curtinho, mas o que eu quis dizer com esse vídeo? Lovecraft, possivelmente o mais desconhecido e desconhecido que a gente tem, inspirou muitas de nossas obras, que são basicamente leituras do Lovecraft, inspirou autores como Stephen King, inspirou sagas inteiras como a saga Alien, e fez uma bagunça enorme com muitas mentes, principalmente pela ideia de que existe algo além do universo, além nesse universo enorme, que a gente não consegue compreender, e eles estão de olho na gente. Mais ou menos o Sauron. Obrigado por ter vindo até aqui. Peço que deixe seu like, se inscreva no canal, acione o sininho para as notificações, comente, compartilhe e mande uns comentáriozinhos bem peculiares que a gente responde. Um abraço, um beijo da minha mãe e até o próximo vídeo. Tchau!